Agora iremos dar uma olhada no que este arqueólogo descobriu. O nosso mundo está repleto de mistérios e enigmas. Ao longo dos anos, uma miríade de eventos maravilhosos ocorreram e milhares de descobertas incríveis foram feitas. Nunca podemos ter certeza do que está além do horizonte. Entre as maravilhas arqueológicas e o rápido desenvolvimento da tecnologia, existe um potencial ilimitado para o nosso futuro. A afirmação de alguns historiadores e arqueólogos de que um grande dilúvio devastou uma região da Mesopotâmia no início da história, e que esse evento foi a origem da história bíblica do dilúvio, tornou-se um curioso debate sobre o criacionismo. O tópico não se mostrou uma grande preocupação para os defensores do criacionismo recente ou para seus oponentes científicos. No entanto, tem dado um incentivo considerável, embora provavelmente injustificado, aos criacionistas, aos teóricos e àqueles que esperam reconciliar as aparentes contradições entre as escrituras e a ciência, com alguns meses de diferença entre si. Durante a temporada de escavações de 1928 e 1929, os arqueólogos em 2 sítios do sul da Mesopotâmia, Ur e Kish, anunciaram a descoberta de depósitos de inundação que eles identificaram com o dilúvio descrito nas escrituras hebraicas e fontes cuneiformes. O famoso e glamouroso Sr. Charles Leonard Woolley, depois de suas escavações profundas nas tumbas reais da primeira dinastia em Ur, teve um pequeno poço de teste afundado no solo subjacente. Ele persistiu por cerca de 2,5 metros de lama pura antes de finalmente chegar a uma camada contendo artefatos da data pré-histórica tardia. Charles não demorou muito para chegar a uma interpretação. No momento em que escrevi minhas anotações, estava bastante convencido do que tudo aquilo significava, mas eu queria ver se outros chegariam à mesma conclusão. Então, chamei 2 funcionários da minha equipe, e após apontar os fatos, pedi que me explicassem. Eles não sabiam o que dizer. Minha esposa veio e olhou e foi feita a mesma pergunta, e ela se virou, comentando casualmente: "Bem, é claro, é o dilúvio." O primeiro poço de teste de Charles foi muito pequeno, então, durante essa e na temporada seguinte, ele cavou vários outros poços de teste, incluindo um enorme poço, de 7 por 18 e 20 metros de profundidade. Nesse poço principal, ele encontrou um depósito de solo limpo, aparentemente coberto de água, de até 3 metros de espessura. Evidências do dilúvio estavam ausentes e incertos em vários poços. Mas em muitos, Charles sentiu que tinha certas evidências do dilúvio. Pouco antes da descoberta inicial de Charles, Landon e Wattelin encontraram níveis de inundação menores em Kish. Embora a descoberta de Kish realmente anteceda a descoberta de Charles em Ur, ele publicou primeiro e recebeu a maior parte da publicidade inicial. Além disso, produziu uma popularização de grande sucesso de sua obra, na qual as descobertas do dilúvio foram recontadas de uma maneira que é ao mesmo tempo simples, confiável e repleta de referências a materiais bíblicos familiares. As descobertas em Ur alcançaram e mantêm um lugar predominante na mente do público. Inicialmente, alguns presumiram com grande ansiedade que os níveis de inundação em Ur e Kish eram idênticos e forneceram evidências maravilhosas para um núcleo histórico da história do dilúvio de Gênesis, mas o entusiasmo não pôde ser mantido. O nível da grande enchente em Ur foi imprensado entre os restos da fase cultural Al-Ubaid, o último período puramente pré-histórico do sul da Mesopotâmia, e uma camada de destroços do início do período Protoliterato. O grande dilúvio de Ur, portanto, pode ser datado com um alto grau de certeza de cerca de 3.500 a.C. Kish, no entanto, produziu evidências de 2 inundações no final do início do primeiro período dinástico e início do segundo período dinástico,
por volta de 3.000 a 2.900 a.C., e um dilúvio ainda mais impressionante datando do período inicial do Terceiro Dinástico, por volta de 2.600 a.C. Todas as 3 enchentes de Kish foram muito posteriores à grande enchente de Ur. O Atelin argumentou que o primeiro desses 3 foi o dilúvio da Bíblia e da literatura cuneiforme. Em poucos anos, as escavações de um terceiro sítio mesopotâmico, Shuruppak, também descobriram um extrato de inundação. É de particular interesse porque, de acordo com a lenda mesopotâmica, Shuruppak foi a casa de Ziusudra, o Noé sumério. Ó sumério Ziusudra, significa vida de longos dias. O equivalente acadiano, Utnapishtim, ele encontrou vida, enquanto a alternativa Atrahasis significa extremamente sábio. Este nível de inundação separou o protoliterato tardio e o primeiro período dinástico, data de cerca de 2950 a 2850 a.C. Talvez, mas não com certeza, o dilúvio de Shuruppak possa ser equiparado ao dilúvio mais antigo em Kish. Nenhum outro local da Mesopotâmia produziu vestígios de inundação significativos. Qual dessas inundações, se houver, deve ser equiparada àquela narrada na Bíblia? Apesar das garantias dos literalistas bíblicos, nenhuma data exata, ou mesmo aproximação pode ser razoavelmente derivada de Gênesis para o dilúvio ou de muitos outros eventos. A compilação simplista das idades patriarcais à maneira do famoso bispo Usher simplesmente não é adequada. Conceitos e termos hebraicos cruciais, mesmo aqueles traduzidos por palavras inglesas explícitas, como geração, frequentemente carregam em hebraico uma variedade de significados, alguns dos quais não são compatíveis com o inglês nem imediatamente evidentes. As genealogias bíblicas, por exemplo, podem e às vezes contêm omissões. Os materiais bíblicos por si só são inadequados para distinguir entre os estratos de inundação da Mesopotâmia.